desde que nós, seres humanos, passamos a entender que a vida tem um fim. Uma pergunta passou a assombrar todas as civilizações: o que acontece depois da morte? Para alguns, descanso. Para outros, julgamento. E para muitos, um lugar de sofrimento eterno. Cada cultura criou seu próprio submundo. Reinos ocultos governados por deuses severos, onde almas eram testadas, punidas ou esquecidas para sempre. Hoje no canal, Entre Deuses e Homens, vamos atravessar os portões da morte e conhecer os submundos das diferentes mitologias. Mas antes de continuar, deixe seu like, isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias profundas e narradas. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo sobre mitologia, história e lendas antigas. Na mitologia grega, a morte não era uma punição, era uma certeza absoluta. Não importava quem você fosse em vida, se era rei ou escravo, herói ou camponês, todos, sem exceção, acabariam no mesmo lugar. O submundo grego chamava-se Hades, um reino invisível aos vivos, mas tão real quanto a própria terra. Hades não era um inferno de fogo e gritos constantes. Isso o tornava ainda mais perturbador. Era um lugar de silêncio, de sombras, de eternidade sem retorno. Quando o mortal dava seu último suspiro, sua alma não desaparecia. Ela era conduzida até os limites do mundo, onde corria o rio Estige, a fronteira definitiva entre a vida e a morte. Ali aguardava Caronte, o barqueiro de olhar vazio e mãos ossudas. Ele não fazia perguntas, não demonstrava piedade, exigia apenas uma coisa: uma moeda. Por isso, os gregos enterravam seus mortos com um óbulo sob a língua ou sob os olhos. Sem pagamento, a alma era condenada a vagar pela margem do rio por toda a eternidade, sem descanso, sem esquecimento. Após a travessia, a alma finalmente entrava no reino de Hades. Mas o submundo não era um único lugar. Ele era dividido em regiões, cada uma refletindo o peso da vida que foi deixada para trás. A maioria das almas seguia para os campos de Asfódelos, um lugar cinzento, coberto por flores pálidas, onde os mortos existiam sem alegria, mas também sem dor. Ali, as almas caminhavam como sombras, lembrando vagamente quem foram, mas incapazes de sentir emoção verdadeira. Não havia punição, mas também não havia propósito. Era o destino da maioria da humanidade. Os poucos que viveram com honra, coragem ou receberam o favor dos deuses alcançavam os Campos Elíseos, um lugar de descanso eterno, onde o sofrimento não existia e a memória da vida era preservada. Ainda assim, até mesmo esse paraíso era pálido quando comparado ao mundo dos vivos. Mas havia um lugar que até os deuses temiam: o Tártaro, um abismo profundo, abaixo do próprio submundo, mais distante da luz do que a terra está do céu. Ali eram lançados os inimigos dos deuses, os traidores, os que ousaram desafiar a ordem divina. Foi no Tártaro que Atlas sustentou o céu, que Sísifo empurrou sua pedra eternamente, que Tântalo morreu de sede diante da água. Punições que não tinham fim, nem perdão. E acima de tudo isso, reinava Hades, o deus e comandante deste lugar. Hades não buscava adoração, não interferia nos assuntos humanos, não precisava impor sua presença. Seu poder vinha de algo simples e absoluto. Ninguém escapava dele. E para os gregos, isso era o mais aterrador de tudo. Para os povos nórdicos, a morte não era marcada por fogo ou castigo imediato. Ela era marcada pelo frio, um frio que não queimava a pele, mas apagava a essência. O submundo nórdico chamava-se Hel ou Helheim, um reino envolto em névoa, sombras e gelo eterno, governado por uma deusa cujo próprio corpo refletia a morte. Ela, filha de Loki, metade de seu corpo era viva, a outra metade era pálida, rígida, sem calor. Assim como seu reino, ela existia entre dois estados: vida e morte, presença e esquecimento. Hel não recebia heróis. Os guerreiros que morreram em batalha eram levados a Valhalla,
o Folkvangr, onde treinavam e festejavam, enquanto aguardavam o Ragnarok. Helheim recebia os outros, os que morreram de doença, os que envelheceram, os que partiram sem glória, sem canções, sem feitos dignos de memória. Seu reino ficava abaixo das raízes de Yggdrasil, a grande árvore que sustenta os 9 mundos. Para chegar a Helheim, a alma precisava atravessar caminhos gelados, rios escuros e pontes guardadas por criaturas silenciosas. Uma vez dentro, não havia retorno. O reino de Helheim não era feito de tortura constante, e isso o tornava ainda mais cruel. Ali, o sofrimento não vinha da dor física, mas da ausência. Ausência de calor, ausência de propósito, ausência de identidade. As almas permaneciam ali, presas em uma existência pálida, onde o tempo não avançava, e o passado perdia significado. Pouco a pouco, as memórias se dissolviam, nomes eram esquecidos, rostos se apagavam, histórias deixavam de importar. Hel não punia, ela retirava. Retirava aquilo que fazia alguém ser alguém. E quando chegasse o Ragnarok, o fim de todas as coisas, os mortos marchariam de volta ao mundo dos vivos, não como heróis, mas como sombras do que um dia foram. Para os nórdicos, o maior medo não era sofrer após a morte, era desaparecer. E Helheim era o lugar onde até a memória morria. Na antiga Mesopotâmia, a morte não oferecia consolo. Ela não prometia justiça, recompensa ou redenção. Ela prometia apenas continuidade sem esperança. O submundo sumério chamava-se Irkala, também conhecido como Kur, a terra sem retorno. Era um lugar tão temido que até os próprios deuses evitavam mencioná-lo. Irkala não ficava abaixo do mundo por acaso. Ele existia além das fronteiras da luz, onde o sol jamais alcançava e o tempo parecia não avançar. Ali governava Ereshkigal, a rainha absoluta dos mortos. Ereshkigal não julgava, não absolvia, não punia por méritos ou crimes. Ela simplesmente reinava. Em Irkala, todos eram iguais: reis, guerreiros, sacerdotes, camponeses. Todos desciam pelas mesmas portas de pedra. As almas chegavam despidas de identidade. Perdiam seus títulos, seus nomes, suas glórias. Vestiam-se com penas, alimentavam-se de pó e bebiam água barrenta. Não porque eram castigadas, mas porque essa era a natureza da morte. Não existia tribunal. Não existia segunda chance. A alma não era julgada pelo que fez em vida, mas condenada pelo simples fato de ter existido. O desespero de Irkala não vinha da dor intensa. Vinha da certeza. A certeza de que nada mudaria, de que nada melhoraria, de que não havia retorno. Os vivos sabiam disso. Por isso, temiam a morte mais do que os inimigos. Até os deuses estremeciam diante de Irkala, a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Inanna decidiu descer ao submundo. Ela atravessou 7 portões. Em cada um, foi forçada a remover uma parte de sua divindade. Sua coroa, seu colar, suas vestes. Ao chegar diante de Ereshkigal, Inanna não era mais uma deusa. Era apenas uma alma. Ela foi julgada sem palavras, condenada sem explicações e morta. Seu corpo foi pendurado como um cadáver, exibido como aviso. A mensagem era clara para deuses e humanos: Irkala não respeita status. Somente por intervenção externa, Inanna retornou à vida. Mas alguém precisou ocupar seu lugar, porque em Irkala ninguém sai sem que outro entre. Para os sumérios, essa história ensinava uma verdade dura: a morte não negocia, não perdoa, não escolhe. Ela apenas espera. Para os astecas, a morte não era um instante. Morrer significava iniciar a mais longa e difícil jornada que uma alma poderia enfrentar. Esse caminho levava a Mictlan, o submundo governado por Mictlantecuhtli, o Senhor da Morte, e por Mictecacihuatl, a Senhora dos Ossos e da Decomposição. Eles não eram juízes benevolentes.
mas também não eram caçadores cruéis. Eles eram a personificação do fim. Diferente de outras mitologias, o destino da alma entre os astecas não dependia do que a pessoa fez em vida. Dependia de como ela morreu. Aqueles que não pereciam em batalhas, não eram sacrificados, nem escolhidos pelos deuses da chuva ou do sol, eram destinados a Mictlon. Mas chegar até lá não era simples. A jornada da alma durava 4 anos. Durante esse tempo, o espírito atravessava 9 níveis, cada um mais hostil que o anterior. Primeiro, montanhas gigantescas que se chocavam violentamente, esmagando aqueles que não calculavam o momento exato de atravessar. Depois, caminhos infestados de serpentes, lagartos demoníacos e ventos tão cortantes que arrancavam a pele espiritual da alma. Havia rios profundos que só podiam ser cruzados com a ajuda de um cão espiritual. Por isso os astecas enterravam seus mortos com um Xaloitzcuintli, ou ao menos com sua representação. Sem ele, a alma se perdia. Mais adiante, regiões de escuridão absoluta, onde o tempo deixava de existir e o silêncio pressionava como um peso físico. A cada etapa, a alma deixava para trás fragmentos de sua identidade. Somente ao final da jornada, exausta, despida de tudo, ela chegava diante dos senhores da morte. Mictlantecuhtli não oferecia recompensas. Ele não fazia perguntas. A travessia, em si, era o pagamento. Somente então a alma encontrava repouso. Não um paraíso, mas um descanso profundo. Livre de dor, livre de luta. Por isso, os astecas honravam seus mortos, com rituais, oferendas e lembranças. Eles sabiam que a morte não era o castigo. O verdadeiro castigo era não estar preparado para a jornada. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim da existência. Ela era apenas o início de uma travessia perigosa. A alma não descansava imediatamente. Ela precisava provar que merecia continuar existindo. O submundo egípcio chamava-se Duat. Não era um único lugar, mas um vasto território oculto, formado por rios escuros, portões selados e desertos sombrios, e criaturas que não pertenciam nem ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos. Ao morrer, o espírito era dividido em partes. O Ka, a força vital. O Ba, a personalidade. E o Ok, a essência espiritual, que só poderia existir se todas as outras partes permanecessem íntegras, separadas. Essas partes se perdiam. Unidas, poderiam atravessar o Duat. A jornada era longa e repleta de perigos. A alma precisava atravessar rios infestados de serpentes, recitar nomes sagrados diante de portões guardados por entidades monstruosas, e enfrentar provações onde uma única palavra errada poderia condená-la ao esquecimento eterno. Mas todas as estradas do Duat levavam ao mesmo destino, a Sala das Duas Verdades. Ali, o julgamento final acontecia. No centro da sala, uma grande balança sagrada era preparada. De um lado, a pena de Ma'at, símbolo da verdade, da ordem e do equilíbrio cósmico. Do outro, o coração do falecido. Para os egípcios, o coração não era apenas um órgão. Era a sede da consciência, da memória e das ações em vida. O morto não podia mentir. Diante de Osíris, o juiz supremo do além, a alma fazia a confissão negativa, uma lista solene de pecados que afirmava não ter cometido. Cada palavra ecoava no silêncio do Duat. Se o coração fosse leve, equilibrado pela verdade, a balança permanecia estável. Mas se fosse pesado, carregado de culpa, mentira e injustiça, a criatura Amit avançava. Parte leão, parte crocodilo, parte hipopótamo. Amit não torturava. O coração era devorado. E com ele, a alma deixava de existir. Não havia inferno, não havia redenção, não havia retorno. A pior punição possível para um egípcio. Ser completamente esquecido, como se jamais tivesse vivido. Somente os justos atravessavam o julgamento. Eles alcançavam o campo dos juncos, uma versão idealizada do Egito, onde o Nilo fluía eternamente. As colheitas nunca falhavam.
e a alma continuava a viver, livre da dor e do tempo. Por isso, os egípcios se preparavam para a morte durante toda a vida. Os túmulos, os textos sagrados, os amuletos, tudo existia por um único motivo: garantir que a alma sobrevivesse ao Duat. Porque para eles, morrer era fácil, difícil era passar no julgamento. Cada cultura enxergou a morte de forma diferente, mas todas concordavam em algo: o submundo não era um lugar de conforto, era um lembrete de que a vida importa, de que ações têm consequências, de que ninguém escapa do fim. Talvez o maior medo da humanidade nunca tenha sido a morte, mas o que nos espera depois dela. Se você gostou deste mergulho pelos reinos dos mortos, deixe seu like, se inscreva no canal Entre Deuses e Homens e prepare-se, porque no próximo vídeo vamos revelar os deuses que governavam esses submundos e o preço que eles cobravam das almas.